Eu avisei, galera, eu vim falando durante toda a semana, falei no vídeo ontem contra o Vila Nova, que ninguém poderia contar com uma semifinal entre Goiás e Vila, dados os resultados do primeiro jogo das quartas de final. O Vila empatou com o Goianese em 2 a 2, o Goiás tinha empatado com o Goiânia em 0 a 0. E aí durante a semana a gente viu muito da imprensa já contando com a semifinal entre Goiás e Vila. Por mais que as duas equipes fossem favoritas, inclusive por serem as equipes da capital com mais orçamentos e por decidirem em casa, dentro de campo não tinha nada decidido. E eu vinha falando isso desde o resultado do fim de semana passado. Aconteceu o jogo do Vila, o Vila conseguiu a vitória num gol nos acréscimos do segundo tempo, um jogo catimbado, cheio de polêmicas, enfim. E aí o Vila conquista sua vaga. Hoje o Goiás enfrentaria o Goiânia e precisaria vencer para conseguir sua vaga. Só que empatou, levou para os pênaltis e foi eliminado pelo Galo Carijó, que por sua vez conquista uma vaga para a Série D 2025. Vai jogar a Série D o ano que vem, juntamente com Anápolis e Goiatuba, as equipes que já conseguiram essa classificação para a Série D do ano que vem. E aí, tem um monte de ironias para serem comentadas nesse vídeo, tá? Muita coisa que a gente deve comentar, mas antes de mais nada, fala aí seus torcedores que estão loucos por esse domingo maluco de futebol. Sejam bem-vindos ao canal, meu nome é Victor Gader, deixa seu like aqui para ajudar na divulgação do vídeo, se inscreve no canal para acompanhar vídeos como esse, marca o sininho para receber notificações e compartilha o vídeo com a galera, beleza? Então, sem mais delongas, vamos falar aqui desse jogo que começou com essas escalações. Aqui estão as escalações de Goiás e Goiânia. Primeiro jogo foi um 0 a 0, onde o Goiânia teve um trabalho parecido com o que aconteceu nesse jogo de hoje. O Goiânia começa os primeiros 15 minutos criando claras chances de gol, né? E não faz, basicamente. E aí toma uma pressão lascada do Goiás o restante da partida. No primeiro jogo, isso foi muito mais veemente, né? O Goiás pressionou mais, jogou mais no segundo tempo, por exemplo. Já nesse jogo agora, cara, o Goiás fez um bom primeiro tempo, inclusive mereceu sair vencendo com o gol do Paulo Baia, né? Um gol, inclusive, que contou com uma falha do zagueiro Bandeira ali, né? Tentou tirar a bola ao estilo Yuri Alberto e acabou entregando pro Paulo Baia, que com um domínio muito bonito, inclusive, finalizou e fez o gol em cima do goleiro Léo. Mas fora isso, o Goiás ainda teve várias chances, tá? Chutes de fora da área, finalizações da entrada da área, onde o goleiro Léo tava mandando ali na defesa, né? Tava conseguindo resistir às investidas do Goiás. E o Goiás vencendo por 1 a 0 no primeiro tempo, com méritos, o Goiânia não conseguia sair para jogar. Basicamente era isso que se via, principalmente por conta de algumas peças individuais que falhavam em coisas básicas. O Ângelo Rodrigues não apareceu basicamente no jogo, ficou um pouco caindo pelo lado direito, mas pouco fez, né? Mesmo assim, o primeiro tempo o Goiás levou com 1 a 0, merecia a vitória até aquele momento. O segundo tempo veio, o Glauber Ramos fez algumas mudanças, o Glauber Ramos técnico do Goiânia, né? E aí a gente começam as coisas malucas desse jogo. Por quê? O Zé Ricardo no segundo tempo tirou o Ângelo Rodrigues e coloca o Getúlio, que é muito criticado pela torcida do Goiás. Inclusive eu sou um dos que criticam o Getúlio, que não é que seja um jogador ruim, tá? Mas está em uma péssima fase, cara. Não tá numa fase boa. E atacante é aquela história, quando tá em uma fase, nada dá certo. A torcida reclamou, houve vaias, xingamentos de burro pro Zé Ricardo quando fez a substituição. E o Goiás fez algumas mudanças muito ruins, tá? Para um time que precisava vencer. Porque o Goiânia, mesmo não jogando bem e mesmo cometendo erros em princípios básicos, como passes de lado, toques, finalizações, o Goiânia conseguia chegar ao campo ofensivo no segundo tempo. Se lançou um pouco mais ao ataque. Inclusive teve a entrada aos 10 minutos do segundo tempo do jogador Luan, o maior investimento do Goiânia nessa temporada, né? Mas quem realmente sobressaía no Goiânia, além do goleiro Léo, que foi o melhor jogador da partida, era o Gustavo 25. Toda vez que ele pegava na bola, era um toque legal, era um lance legal. No primeiro tempo ele fez um passe primoroso, maravilhoso, o primeiro lance do jogo, que o Sávio errou de uma forma bizonha, né, a finalização. E
Foi só, tá? No jogo, principalmente o primeiro tempo, eu vi o Tadeu um pouco nervoso. Ele fez algumas defesas e saídas de bola que eu achei meio esquisito pro Tadeu, que é um goleiro com experiência, é um goleiro seguro, mas me pareceu um pouco nervoso na partida, né? E aí veio o segundo tempo, o Goiânia se lançou mais ao ataque numa jogada pela esquerda, cruzamento. Ele é Piauí, fez o cruzamento vindo da esquerda. E o Gustavo 25 cabeceia, que é a especialidade dele, um jogador alto, né, corpulento, forte. Fez a cabeçada em cima do zagueiro ali, né, conseguiu vencer a zaga, cabeceou e fez o gol que empatava o jogo pro Goiânia. E esse empate, galera, era fundamental. Mas talvez, mais ainda do que a classificação, o empate do Goiânia dava pra ele calendário pro ano que vem. Porque esse empate faria o Goiânia pontuar e ultrapassar o Goianésia na tabela. E aí com isso ele conquistaria a vaga para a Série D do ano de 2025. Então era fundamental pelo menos empatar e levar para os pênaltis. Porque o empate ainda conta como ponto na pontuação geral do campeonato. E daria um pontinho crucial para o Goiânia. O Goiânia, depois de fazer o gol, se fechou mais uma vez. O Goiás ainda tentou se lançar. Mas no segundo tempo foram apenas 2 finalizações do Goiás. Só teve 2 finalizações do Goiás no segundo tempo. Para um time que tá jogando em casa e que leva um empate, cara, é muito pouco. O Goiás simplesmente jogou mal no segundo tempo, tá? E o Goiânia, mesmo aos trancos e barrancos, conseguia chegar ao ataque. Mas ficou no 1-1, resultado que dava o objetivo do Goiânia, né, de conquistar essa vaga e levava a decisão para os pênaltis. E aí vamos para outra questão, fora de campo no caso, porque o presidente do Goiânia falou a semana inteira de que o Goiânia iria eliminar o Goiás, que inclusive fez alguns comentários bem desrespeitosos mesmo com os times da capital, falando que Goiás, Vila Nova e Atlético eram times comuns. Pera aí, meu amigo, desculpa. Você é presidente do Goiânia, então calma lá, tá? Pra falar certas coisas tem que ter um certo cuidado, porque você tá criando mais do que uma rivalidade, você tá criando uma rixa, uma situação de animosidade entre os clubes que não deveria ter. O Goiânia precisaria ser uma equipe que as outras, né, da capital, como Atlético, Vila e o próprio Goiás, em outras situações, abraçassem, porque é uma equipe que está se ressurgindo, que está voltando a despontar no cenário estadual, agora vai voltar a jogar uma competição nacional, então não pode criar essa rivalidade absurda. Mas o presidente do Goiânia tocou o dane-se, né? E falou pelos cotovelos durante o fim de semana. Fez até uma aposta, onde ele doaria, se não me engano, 20 cestas básicas, se o Goiânia não se classificasse e tal. Enfim, foi pros pênaltis. E aí, o melhor jogador da partida anterior, o Léo, goleiro do Goiânia, se sobressaiu mais uma vez. Primeira cobrança foi do Paulo Baia, que é o jogador finalizador do Goiás, é o cara da bola parada, é o cara que é o artilheiro da competição com 10 gols, se não me engano. Acho que são 10 ou 12 gols, enfim. Ele é o artilheiro da competição. E o primeiro pênalti ele erra, cobra pra fora no canto esquerdo do Léo, mas passa relativamente perto da trave, mas vai pra fora. Depois, o Goiânia cobra exatamente o Gustavo 25 e aí é uma sorte lascada, porque ele finaliza e passa embaixo do goleiro Tadeu, né? Faz o gol, dando a vantagem pro Goiânia. E aí tem o segundo pênalti. Primeiro, o Dieguinho cobra e o Léo faz uma defesaça de mão trocada, defende, dando mais uma vantagem pro Goiânia. E aí, na cobrança seguinte vai o Luan, o experiente Luan, camisa número 10, o maior investimento do Goiânia, cobrar aquele pênalti e ele faz uma cavadinha humilhante em cima do goleiro Tadeu. Pra piorar, ele sai fazendo gesto de silêncio pra torcida que estava atrás do gol, que era organizada do Goiás. Aí virou confusão. O Tadeu vai pra cima, o Tadeu que é um jogador experiente já, veterano, deveria ter o controle, né, sobre esse tipo de situação. Foi pra cima como um menino, peitou o Luan pelas costas, derrubando ele. Aí virou uma confusão, né, generalizada. O Tadeu recebeu cartão amarelo, o Luan recebeu cartão amarelo, mas com até de certa forma rápida, os ânimos se ajeitaram. As cobranças seguiram, foram fazendo os gols, até que chegou a cobrança do Goiânia, que era a 4ª cobrança se o Goiânia fizesse, classificaria. O jogador cobrou e o Tadeu defendeu. E aí ficaria mais uma cobrança pro Goiás cobrar, precisando fazer para manter-se na disputa. Só que o Sander, que inclusive é um outro jogador que finaliza muito bem com a camisa do Goiás, vai pra bola, cobra
E o Léo defende, contando ainda com a bola batendo na trave. E o Goiânia se classifica, elimina o Esmeraldino nas quartas de final. Se classifica para a semifinal e vai enfrentar o Vila Nova na semifinal. Outro clássico da capital e que tem que ser respeitado. Vila e Goiânia, clássico da capital para a semifinal. E aí vira mais um pouco de confusão, porque os jogadores do Goiás acabaram apelando ali no final, porque a galera do Goiânia foi comemorar com sua torcida, merecidamente, né? Foram lá comemorar. Claro, teve provocação daqui e dali, mas resolvida a situação, o Goiânia se classificou. Então vocês que ficam muitas vezes contando com favoritismo e já cantando aquela velha máxima do já ganhou, vamos esperar o Vila na semifinal, como foi durante a semana, cara, eu volto a criticar isso. O Goianésia fez um jogo, por mais que não tenha sido tão competitivo, fez um jogo duro contra o Vila, e o Vila conseguiu uma classificação com gol nos acréscimos, e hoje o Goiânia eliminou o Goiás. O Goiás era favorito. Goiás, de fato, era o favorito. Foi líder da competição boa parte do tempo. Tem o artilheiro da competição, né? Então é uma equipe com mais recursos financeiros, mais orçamento, mais estrutura. Era favorito. Mas no futebol não existe isso. Vocês sabem muito bem. Principalmente em campeonatos estaduais. E aí o Goiânia foi lá e fez a parte dele. Empatou o jogo aos trancos e barrancos do jeito que conseguiu. Venceu nos pênaltis. E concretizou a fala do presidente, que cansou de falar durante a semana que o Goiânia eliminaria o Goiás nas quartas de final. Dito e feito, Goiânia classificado. E o Esmeraldino sai de cabeça baixa, porque realmente, para o Goiás, dada a situação e todo o clima que foi criado, como o próprio goleiro Tadeu disse na entrevista pós-jogo, é uma vergonha sim. Tá? O Goiás foi o líder da competição e é uma equipe melhor tecnicamente, né, mais estruturada do que o Goiânia, convenhamos. Mas dentro do campo isso às vezes não conta. Raça, determinação, um pouco de sorte, tudo isso faz a diferença dentro do campo, dentro das quatro linhas. E é isso que a gente viu nessas quartas de final. Goiás agora vai aguardar, né, para entrar na Copa do Brasil, nessa próxima fase da Copa do Brasil, e tem Série B para jogar. Enquanto isso, o Goiânia vai enfrentar o Vila nas semifinais. Vamos ver como é que ficam agora os resultados, né? Afinal, já tivemos a eliminação do Anápolis, que venceu a Aparecidense por 1-0, mesmo assim acabou eliminado, porque no primeiro jogo a Aparecidense venceu por 3-0. E amanhã tem o jogo do Atlético, que tem uma vantagem larga, 3 gols, mas nada está garantido. O Atlético tem que jogar sério para conquistar sua classificação com esses 3 gols. E o Goiatuba vai jogar a vida nessa próxima partida contra o Atlético no Ascioli. E assim, é do futebol, cara. Pode acontecer qualquer coisa. Como Goiás e Vila, o Atlético acaba sendo o favorito. Até pelo resultado e por decidir em casa. Mas como o Goiânia mostrou no jogo de hoje, o futebol é imponderável. Não dá para prever nada até que o juiz apite no último tempo, no segundo tempo, determinando o fim do jogo. Antes disso, nunca conte com a vitória. E aí, galera, o que vocês estão achando dessas quartas de final? O que vocês acharam desse fim de semana maluco do futebol? Deixa aí nos comentários sua opinião sobre essas quartas de final, sobre esses resultados, sobre o Goianão e sobre seu time do coração. Coloca aqui nos comentários, beleza? Que eu vou ler todos. Se inscreve no canal, deixa seu like que ajuda demais a divulgar o vídeo, a divulgar o canal também. Marca o sininho para receber notificações. E considere se tornar membro do Gader Futebol Clube. Com apenas R$ 1,99 você faz parte do grupo de membros Gader Futebol Clube, onde tem comentaristas esportivos do YouTube para você conversar. Eu estarei lá também, os próprios membros do canal, e você recebe conteúdos exclusivos, cara, e antecipados. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço de torcedor para todos vocês.